Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta no nosso primeiro módulo sobre os princípios dos circuitos acoplados magneticamente, já começando a moldar a figura de um eventual transformador. Tá? Lembrando dos nossos encontros anteriores e em que estágio nós nos encontrávamos. Pois muito bem, improvisando o nosso quadro, nossa pequena lousa, temos aqui um desenho esquemático que seria um transformador. O que nós já sabemos neste momento, tá? Face informações anteriores. Eu estou aplicando uma tensão V1, uma tensão de entrada, tensão primária, tensão que vem da concessionária. Em função disso, uma corrente vai circular por esse circuito, não é verdade? Que é o nosso circuito de entrada. Chama atenção para o caráter descendente dessa corrente na bobina de entrada, chamado circuito, por enquanto, o circuito indutor. Era o circuito número 1, lembram dele? Agora é o nosso circuito indutor, onde você estabelece a força magnetomotriz e o fluxo magnético. Tá lá. Então essa corrente aqui é descendente. Então o que teremos em sequência? Uma corrente 1 circulando por aquela bobina, teremos uma componente H1, a intensidade magnética, teremos a componente B1, a indução magnética, a FMM1, a força magnetomotriz e o fluxo magnético. Esse fluxo se encontra no núcleo uma rota extremamente favorável, extremamente adequada, aço silício, dopado a 4%, uma condutividade magnética extrema, e ele também mergulha descendentemente na bobina secundária, que é o nosso induzido, circuito sede de força eletromotriz, aquela mesma tensão que o Faraday constatou quando nós pegamos aquela barra de cobre e deslocamos dentro de um campo magnético uniforme. O voltímetro detetou aquela tensão em cima da distribuição das cargas. Foi a primeira vez, lembram-se disso, na história, que um voltímetro detetou uma tensão como essa. A barra não estava alimentada, e circuito azul também não. Tá? Apenas movimentamos a barra para frente e para trás, para a esquerda para a direita, por exemplo, em um campo magnético, para que, em função desse movimento relativo, se estabelecesse pela regra do tapa uma separação de cargas e uma tensão que foi chamada pela primeira vez pelo próprio Michael Faraday de tensão induzida. Tá? Ora, o que é uma tensão alternada, se não exatamente ir e vir, e esse movimento? Por isso é que se detecta na bobina secundária esta FIN2, tá? Como sendo uma tensão induzida, respondendo a quem? A esse movimento, essa variação do fluxo que mergulha nas espiras que esse rolamento apresenta. Então observe o seguinte, quanto mais espiras eu tiver aqui, com certeza, maior será a ordem de grandeza dessa tensão. Claro, quanto mais espiras, mais cargas estarão submetidas a quem? A essa variação de fluxo magnético, tá? Então preste atenção. O que é que nós temos aqui? Uma tensão aplicada de entrada, tensão primária que vem da fonte. Aqui temos uma FENE2, olha só, induzida na bobina secundária pela lei de Faraday, tá? Perfeito? Só para a gente ratificar isso aqui. Circuito sede de força magnetomotriz ou fluxo básico. É o circuito que nós energizamos, É onde nós aplicamos uma tensão, perfeito? E que nos transformadores será conhecido como primário, é o nosso indutor. Circuito sede de força eletromotriz induzida. Esse nós não energizamos. Lá, eventualmente, serão colocadas cargas. Esse circuito não é energizado. Estabelece-se um acoplamento pela lei de Faraday e que no transformador será chamado de circuito secundário. Então, observem que o diagrama começa a se estabelecer com as duas tensões já bem definidas. Perfeito? Isso nós vimos, conversamos um pouquinho. Então, fazendo questão de repetir para a gente pegar um gancho, um ponto de partida para continuar os nossos trabalhos aqui. No entanto, queria chamar a atenção sobre dois aspectos antes de continuar. Se eu jogar uma tensão contínua aqui, nós sabemos que teremos fluxo sim na bobina secundária. Porque se eu jogar uma tensão contínua, eu terei corrente contínua, claro, uma intensidade magnética contínua, claro, uma indução magnética B contínua, evidentemente, um fluxo contínuo. E continuamente esse fluxo vai varrer, vai caminhar pelo núcleo, vai cortar as espiras secundárias, mas de caráter unidirecional, de caráter constante, de caráter uniforme. Que de movimento relativo? Que de taxa de variação? Então, até teremos fluxo vazando da bobina secundária, mas de uma maneira reta, uniforme, sem taxa de variação. Então, esse fluxo ele se torna invisível às espiras, por isso mesmo, não se detecta a tensão induzida. Por outro lado, se eu jogar uma tensão de uma tomada alternada, teria uma corrente alternada, uma intensidade alternada, uma indução alternada, uma força na motriz alternada e um fluxo de caráter alternativo vai cortar e vai se interagir com as espiras secundárias. Em função dessa variação, estabelecerá então aqui uma tensão induzida sobre o rotor. Só para a gente relembrar, toda vez que um fluxo magnético variar no tempo e no espaço,
e esse espaço contém um circuito elétrico, neste circuito será induzido uma fêmea. Essa fêmea tem o quê? Qual a propriedade? De contrariar, né, a sua própria causa, que não é o fluxo, é bom frisar, mas a variação dele, o movimento relativo dele, a sua taxa de variação. Isso é a lei de Faraday. Perfeito? Combinado? Pois muito bem. Pegando daí, para dar continuidade ao nosso raciocínio, e em breve temos um transformador quase totalmente decodificado no quadro. E o que dizer sobre essa bobina de entrada? Observe a sutileza da pergunta e do raciocínio, tá? O que é esse condutor preto? Ele é um condutor de cobre. A priori, um circuito de altíssima condutividade elétrica, tá? Resistência quase desprezível. Perfeito? Pois muito bem. Então, gente, se eu jogar uma tensão aqui, independentemente a priori de ser alternada ou contínua, isso não seria um curto-circuito? Imagine a gente pegar um condutor de cobre, de laboratório, enfiar os dois pontos da tomada. Tá? Um curto, o circuito de proteção vai interromper. Então, por que isso não acontece aqui? Você joga aqui, por exemplo, tensões muito elevadas em subestações e esse condutor, sabidamente, é um condutor de cobre e o transformador não explode? Por qual razão? Perceberam a pergunta? Como explicar o fato de que com um condutor de cobre, um condutor de comprimento L, lembram dele? Você jogar uma tensão até elevada entre esse ponto e o circuito não é praticamente um curto franco? Uma pergunta interessante. Para responder isso, olha o que eu vou dizer. O Faraday, ele explicou muitas coisas da sua vida no que diz respeito a circuitos acoplados magneticamente, mas isso aqui ele não conseguiu na sua vida explicar. Quem explicou foi o Lenz, depois da morte do seu professor, do seu tutor, do seu mestre. Tá? Olha o que o Lenz enxergou. Então prestemos atenção nesse raciocínio. Imaginemos um condutor de comprimento L, ok? Agora vamos pegar esse condutor, vou admitir que ele seja rígido e fazer isso aqui com ele. Construir uma espira circular de raio R. Tá? A espira estaria aqui, tomando vocês como referência, e aqui, próximo a ela, um ímã, tá? Onde o norte estaria na ponta do pincel e o sul do outro lado. Primeira experiência, esse ímã muito próximo da espira. Então o que eu vejo? Linhas de campo em grande quantidade passando no centro da espira. Tá? Sempre nessa posição, mas com um detalhe, espira e ímã em repouso. Pergunto, eu terei tensão induzida no corpo dessa espira? Seguramente não. Apesar do fluxo ser intenso aqui no centro, não há variação. As máquinas existem não é por causa do fluxo, mas é por causa da variação dele. De fato, o fluxo na bobina do centro dela é intenso, mas não há variação. Tá? Perfeito? Segunda experiência. Espira e ímã um bem distante do outro. O que eu vejo agora? Pouquíssimas linhas que saem do ímã conseguem passar pelo centro da espira. A densidade magnética é muito baixa, tá? No centro da espira, pela distância que o ímã se encontra. Pergunto, eu vou ter tensão induzida na espira? Não. Não é porque o fluxo está menor, é porque ele está constante, não está variando. A questão não é quanto vale o fluxo, nem muito grande ou muito pequeno. A questão é se ele variou no tempo e no espaço. Perfeito? Agora, sabe o que o Faraday constatou, gente? Ao colocar um voltímetro aqui, nessa posição paradinho, 0 volt. Nessa posição paradinha, 0 volt. Mas o que ele percebeu? Que para sair dessa posição para esta, durante este movimento, com o afastamento do ímã, à medida que o ímã se afastava, cada vez menos linhas cortavam o centro da espira. Então isso é uma variação de fluxo. Ele detectou uma tensão induzida. Assim como quando ele aproximava o ímã, quanto mais ele aproximava, mais linhas cortavam a espira. Isso também é variação de fluxo. Ele detectou a mesma tensão, só que em sentido contrário. Principalmente se a velocidade de aproximação fosse igual a de afastamento. Ele mediu o mesmo valor em volts, só que um no sentido, respondendo à variação do decréscimo de fluxo, e o outro em sentido contrário, respondendo à variação do acréscimo de fluxo. Ele achou isso interessante, registrou e documentou e chamou de lei de Faraday. Maravilha. Agora, tirou o voltímetro e colocou um amperímetro. Sabe para quê? Para que, fruto dessa tensão induzida, ele registrasse uma corrente. Perfeito? Então, quando ele, atenção, tomando vocês aí como referência, tá? Quando ele estava afastando o ímã, já sabíamos que uma tensão induzida aparecia. Com um amperímetro, eu fechei o circuito. Então, apareceu uma corrente, observem, neste sentido. Tomando vocês como referência, sentido horário, tá? E como você sabe, todo condutor percorrido por uma corrente elétrica também cria ao redor de si um campo magnético. Observem as linhas de campo da corrente da espira no centro dela, ó, cortando, vazando. E se você observar, no mesmo sentido das linhas de campo magnético produzidas pelo ímã. Elas se somaram, tá?
Porém, quando o ímã estava longe e começou a se aproximar, também tivemos uma tensão induzida pela variação de fluxo. E, claro, uma corrente. Só que o que o Wagner percebeu? Que nessa condição apareceu uma corrente em sentido contrário à anterior. E ao ser assim, olha o sentido de linhas de campo produzidas pela corrente no centro da espira. Se estavam no sentido de vazar a espira nesse sentido, elas contrariavam a linha que chegava do ímã que furava a espira nesse sentido. O Farley soube e percebeu que toda vez que você invertia o movimento, aproximava, corrente no sentido, afastava, corrente invertia o sentido, e você detetou isso. O que ele não conseguiu explicar jamais foi o seguinte: por quê? Por quê que toda vez que você afastava o ímã, a corrente tinha um sentido horário? Isso ele não conseguiu explicar. A corrente podia ser anti-horária, tá? Mas ele não conseguiu explicar que sempre que se afastava, o sentido era anti-horário. E sempre que se aproximava, o sentido era anti-horário. Horário quando você afastava o ímã, anti-horário quando você aproximava. Com a sua morte, o Lenz herdou o seu laboratório e depois de muito estudo ele conseguiu explicar isso. Olha que coisa sensacional, gente. O sistema sempre reage tentando restabelecer as condições iniciais. Como se fosse um equilíbrio que ele perdeu, ele tenta restabelecer esse equilíbrio. Eu tenho dito isso muito para vocês. Uma máquina existe não é por causa de fluxo, é por causa da variação dele. Basicamente assim, o fluxo aumentou, não, vou trabalhar para diminuir, eu quero você pequeno como você estava antes. O fluxo diminuiu, não, vou trabalhar para te aumentar, eu quero você tão grande como você estava antes de acontecer a variação. É o que vai acontecer aqui, observe. Aqui o campo está intenso, muito intenso. E estava bom para o circuito assim. Quando o ímã começa a se afastar, o campo começa a cair. Olha como é que o circuito reage. Não, campo, não é para você cair não. Então o que ele faz? Se o norte se afasta, linhas entrando cada vez em menor quantidade, olha o que aparece. Uma corrente, um novo campo, em qual sentido? Cortando o ímã, entrando no plano da espira, no mesmo sentido das linhas norte, uma somando a outra. Sabe o que experiências cuidadosas mostraram? Que se você somasse as linhas de campo do ímã com as linhas de campo do campo da corrente, elas somando dariam exatamente o mesmo valor de campo que eu tinha antes do ímã se afastar. Sensacional, né? No outro exemplo, ímã muito afastado, campo muito fraco no centro da espira, tá? Quando eu começo a aproximar, o campo cresce. Não, não é para você crescer, não é para você continuar pequeno. Então, à medida que as linhas vão se aproximando, aparecerá uma corrente, vai criar um campo em qual sentido? Sentido contrário. Para quê? Para contrariar, para desmagnetizar, para ser subtrativo em relação às linhas do ímã que se aproximam. Então, se você fizer a soma das linhas do ímã que se aproximam com as linhas de campo produzidas pela corrente, essa subtração vai dar exatamente quem? Aquelas poucas linhas que eu tinha quando o ímã estava afastado. Gente, se isso acontece com uma espira, imagine em várias. Uma realimentando a outra. Marcos, como é que eu vejo então essa espira aproximar e afastar? Ora, o que é a corrente alternada se não exatamente isso? Aproximar e afastar, aproximar e afastar. Tá? Então veja bem, qual é a melhor maneira que você tem para contrariar uma corrente? Tá? O efeito da corrente, que é o crescimento de fluxo ou decréscimo de fluxo. E à medida que essa corrente, olha que coisa sensacional, à medida que essa corrente mergulha também de maneira descendente nas espiras primárias, uma força contra-eletromotriz, conhecida como E1, começa a aparecer no corpo da bobina para quê? Para contrariar a tensão V1, de maneira que, quando essa corrente passar por todas as espiras, essa E1 vai crescer e vai reduzir drasticamente quem? A somatória, a diferença de potencial dentro da espira. Eu diria que é correto afirmar isso aqui, ó. E de fato a tensão V1 ela é ligeiramente maior do que E1, mas ligeiramente. Por quê? Porque é essa DDP que mantém a corrente comportadinha em valores que não venham a denegrir, fundir ou comprometer a vida útil do condutor. Tá? Isso que nós chamamos de lei de Lenz. Então olha só, toda vez que uma corrente alternada circular por uma bobina, ela vai produzir ao longo da bobina, longitudinalmente, ao longo dos seus extremos, uma força contra-eletromotriz que vai contrariar sua própria causa, que é a taxa de variação de corrente ou, a rigor, a taxa de variação de fluxo. No sentido de autopreservar a integridade física da bobina. Qual é a consequência disso? Na lei de Lenz, eu digo que o E1 vale quem? Menos, porque também contrai a sua causa. Agora, como está na bobina primária, N1 vezes a taxa de variação, mais taxa de variação de quem? Do mesmo fluxo. Olha isso, gente. Posso fazer uma confidência para vocês? Durante muito tempo na minha vida profissional, eu confundi muito Lenz com Faraday. Eu diria que são duas leis univitelinas, tá?
Então, olha, veja se isso ajuda. Faraday é quando você analisa o circuito acoplado, está muito ligado à mútua indutância. Já o Lenz está ligado à bobina energizada, à indutância própria, ou alta indutância que a bobina apresenta. Eu diria que Lenz está para o primário, assim como o Faraday está para o secundário. Quem bate o olho agora vê 3 tensões nessa máquina. Vamos falar devagarinho, com calma. V1, tensão aplicada no primário, tensão que vem da concessionária. E1, força contra-eletromotriz, estabelece na bobina primária pela lei de Lenz. E2, força eletromotriz, que aparece na bobina secundária pela lei de Faraday. Certo? Olha como elas se parecem tremendamente. E dentro dessas semelhanças, é que a gente propõe uma coisa que eu vejo assim de maneira sensacional e espetacular. Como assim? É possível uma proporção, uma relação entre Lenz e Faraday? Evidente que sim. Que tal isso? Olha que coisa interessantíssima vai acontecer aqui, tá bom? Tenho certeza que você já deve estar prevendo o que de fato vai acontecer aqui. Ó. Eu vou pegar as duas leis e propor uma relação entre elas perfeitamente. Olha que coisa interessante. Menos com menos dá mais, tá certo? Desde dt, ddt é a frequência do fluxo da corrente que mergulha na espira primária e do fluxo da bobina secundária. Convenhamos, é a mesma frequência da concessionária. O fluxo é o mesmo, que viaja pelo núcleo como um todo. Então, gente, olha isso aqui. Perfeitamente natural e previsível. Qual que é a grande consequência disso? Primeiro módulo, que a relação, chamada relação de transformação teórica. Por que relação de transformação teórica? Porque a teoria é pura. Leis de acoplamento magnético, 2 leis mais importantes do eletromagnetismo aplicado, Lenz e Faraday. Elas podem ser sintetizadas ou podem ser representadas por uma simples e única relação de 2 constantes construtivas, ou seja, N1 e N2. Olha que espetáculo, senhores. Na verdade, o estudo de transformadores de potência não é tão importante, não é tão decisivo quanto que vale N1, quanto vale N2. O que importa, de fato, é a relação entre os dois. Tá? Daí que vem aquela ideia. Quer um circuito com uma tensão muito elevada? Aumente o número de espiras. Quer um circuito com tensão menos elevada? Reduz o número de espiras e você sabe que isso acaba impactando quem? As indutâncias dos 2 enrolamentos. Olha só. Tá? A máquina começa a se desenhar a partir daí. Perfeito? E você já está percebendo uma coisa. Talvez não fosse, de certa forma, precoce ou prematuro isso não. Se nós colocarmos uma carga nesse secundário, onde existe uma tensão induzida, com certeza essa carga vai solicitar uma corrente. Lógico, tem uma tensão E2 e essa corrente vai acabar disponibilizando uma tensão V2 no secundário do transformador, que é a tensão que vai efetivamente para a carga. E aí se fecha o raciocínio, inclusive eletricamente. Se na malha de entrada V1 é maior que E1, para que tenhamos corrente do maior para o menor potencial, na malha de saída, que é a que vai de fato atender o consumidor, E2 é ligeiramente maior do que V2. Exatamente para quê? Para que eu tenha corrente sempre do maior para o menor potencial. E aí é a 4ª tensão que fecha a máquina como um todo, o V2, que é a tensão de saída, a tensão de resposta, a tensão que será fornecida ao secundário do transformador. Olha que beleza. Vou deixar um desafio para vocês, façam esse estudo nosso aqui. Eu presumo que esse nosso primeiro módulo foi realmente interessante, né? Nós merecíamos uma aula como essa, uma conversa sobre essa, com esse nível de abrangência e de importância, tá? Eu vou deixar uma proposta do Kozov. No seu capítulo 13, ele fala mais ou menos o seguinte, que em um transformador, a relação de transformação, ela é fixada por 2 constantes construtivas, mas não é constante. Como assim? Como que uma coisa é fixa, mas pode não ser constante? Pensemos sobre isso e vai ser assunto do nosso próximo encontro. Um abraço para vocês, prazer revê-los, saúde e paz.